Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, onde a gente conversa com profissionais que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia, que tiraram alguma certificação de renome e hoje estão aí atuando no dia a dia com métodos ágeis. Com certeza tem muito a ensinar para vocês. Hoje, eu sou a Duda Lima, estou aqui hoje com o Denis Pedro para fazer um podcast comigo e nosso convidado é o José Maurício. Ele é nosso aluno e é, hoje em dia, coordenador de sistemas. Tem muito a contar aí um pouco da experiência dele para vocês. E, bom, José, eu vou deixar aí para você, pode se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da sua carreira, contar um pouquinho aí da sua trajetória. Fica à vontade. Legal, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu vou tentar resumir um pouco a história, porque eu comecei a estudar programação com 11 anos, né? Então, já faz uns dias aí. Mas eu comecei a estudar programação, comecei a trabalhar como programador, fiz colégio técnico e tal. Fiquei uns 10 anos atuando como programador em algumas linguagens. E em 2008, eu decidi abrir uma consultoria minha. Aí cheguei a ter alguns funcionários prestando serviço para algumas empresas. E dentro disso, eu acho que daí começou meu pensamento, minha busca para aprender algumas coisas além das partes técnicas, né? E, em geral, a gente começa na carreira muito focado no código, entender a implementação das coisas. E aí eu comecei a perceber que a carreira de TI implicava ter alguns outros conhecimentos, né? Então, eu fui estudar algumas outras coisas, fiz uma formação em coaching na época também, então, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E aí, depois de algum tempo, eu decidi fechar a consultoria e fui atuar como líder técnico numa empresa. Uma empresa relativamente pequena. Eu costumo dizer que lá a gente tinha um processo muito bem organizado de papel de pão, né? Então, você estava aprendendo ainda. Sim, então alguém pegava um caderno, anotava lá, falava, o que você tem que fazer hoje é isso aqui, né? Arrancava a folha, falava, hoje você faz isso aqui e tal. E depois de algum tempo nessa empresa, eu percebi que a gente precisava dar uma melhorada nos processos e acabei convencendo a diretoria de contratar uma consultoria para a gente começar a melhorar algumas coisas. E aí foi legal, admito que até então eu mesmo não estava muito ligado em ágil ou em metodologias em si, mas a consultoria chegou e começou a fazer um trabalho legal. Primeiro a gente terceirizou uma parte do módulo e eles começaram a desenvolver. E aí eu comecei a perceber que as coisas eram um pouco diferentes, né? Então começamos com Trello, eles botaram o Trello na empresa, começaram a escrever algumas tarefas. Depois eles acabaram... É engraçado que eu fui aprendendo como fazer com eles e depois que eu fui descobrindo o nome das coisas que a gente estava fazendo, né? Então, que nem lá eles faziam a estruturação das tarefas em BDD, então depois a gente usava isso para automação de teste também. E aí essa aplicação, na época, nós levamos ela para a nuvem, então colocamos ela no Azure na época, e fizemos uma implementação bem legal de DevOps completo, com automação de teste, até em front-end. Foi uma aplicação bem bacana. E aí depois de ver esse processo funcionando, aí eu fui tendo mais contato com metodologia ágil e comecei a estudar para entender... Estava bem técnico até nessa fase, né? Sim, sim. Ali eu estava como líder técnico, efetivamente, e aí comecei a entender e olhar um pouco mais para a metodologia e como organizar todo esse processo de desenvolvimento. Bom, como eu mencionei, era uma empresa pequena, né? E aí eu decidi ir para uma empresa maior, e aí eu saí de lá e fui trabalhar numa empresa que se chamava Optum, e a Optum, ela era uma empresa do grupo da Amil, do plano de saúde, né? Bom, a Amil foi comprada por uma multinacional americana, né, que é o HG, e a Optum é o braço de tecnologia da OHG pelo mundo. Então, eles trouxeram essa unidade para cá. E aí, a empresa estava nascendo aqui no Brasil, né? Então, era o primeiro módulo, acho que eu estava entre os primeiros 20 funcionários da área lá que a gente estava atuando. E aí, eles decidiram que a gente iria utilizar Scrum para desenvolver os projetos. Então, eu falei, legal, né? Então, logo no começo eu tinha assumido como líder técnico em um dos times. E
E aí foi uma experiência muito bacana de assistir implementação de Scrum, né? Porque eu sinto que até alguns Scrum Masters que foram contratados e estavam naquela posição, ainda não estavam com uma visão tão solidificada, assim. Então a gente teve algumas histórias até engraçadas, né? Depois que a gente entende algumas coisas, do tipo, teve uma planning e aí o PO não apareceu. Aí a gente foi conversar com a gerência e eles falaram, não, fazem vocês mesmos definem as coisas e vão em frente. Vocês mesmos priorizam, vocês mesmos... Aí ele chegou depois e mudou toda a prioridade, né? Então, aí depois a gente pegou, priorizou, colocamos todas as coisas, aí a hora que a gente foi conversar com o PO, ele falou, então, metade dessas coisas que vocês colocaram a gente não vai fazer. Tipo... Era mais fácil não ter feito nada. Né? Realmente. Então, e aí, aquela experiência da implantação mesmo, né? do ver o ágil, e aí eu percebi uma coisa bem importante, que eu achei muito bacana, porque geralmente até quando a gente pega aqueles vídeos, né, o que é o Scrum, né? Aí a gente vê aqueles videozinhos resumindo, tem tantos eventos, funciona assim, desde tantos minutos, mas eu vejo que os eventos é o menos importante, no final das contas, né? Assim, exatamente. A mentalidade, a forma com a qual as pessoas interagem com o projeto, o posicionamento das pessoas, é o que faz toda a diferença no projeto da comunicação e lidar bem com as pessoas, né, Maurício? Não adianta nada, né? Só implantar o método e não ter realmente esses valores, esses princípios aí. Maurício manja tudo já, galera. Tô orgulhoso de ver, cara. Pois é, deixa eu perguntar, você falou que antes dessa implantação de Scrum aí, nessa outra empresa que você já tinha começado a estudar ou foi depois que você procurou se aprofundar mais, que até você foi buscar uma certificação? Em que time que foi isso? Então, quando eu entrei nesse projeto da Mil, né, que eu comecei a ver esse processo de implantação do Scrum, foi quando eu falei, nossa, eu estou vendo isso e tem algumas coisas que não estão funcionando, então eu preciso saber mais a respeito. E aí foi quando eu procurei o curso de vocês e fui fazer a formação do Scrum Master Essential. Então, e a experiência foi muito legal, né? Até porque eu acho que por dois grandes motivos, né? O primeiro que me ajudou a ter uma base muito boa de olhar para tudo aquilo que estava acontecendo na empresa e entender o que funcionava e o que não funcionava. E eu acho que isso acabou sendo um diferencial, porque eu consegui contribuir para aquele processo de implantação do Scrum na empresa, trazendo parte desse conhecimento. E até a mais feliz movimento a respeito disso é que quando esse projeto era um projeto bem grande, tá? Pra vocês terem ideia, a gente tinha 100 desenvolvedores trabalhando nesse projeto. Nossa. Então, era um projeto bem grande. E aí tinham vários times, né, que eles estavam desenvolvidos, que eles estavam separados. E quando a gente foi fazer a implantação desse sistema, né, aí comentando, né, não era tão ágil assim, né? A gente fez um bocado de etapas e acabamos fazendo uma entrega grande um pouco na frente. Mas quando a gente foi fazer a implantação do projeto, aí decidiram me colocar na posição de coordenador de implantação. Então, eu assumi 50 pessoas desse time. E aí, depois disso, assumi também a sustentação durante um tempo. Né? Entendi. Então, foi uma experiência bem legal. E eu acho que, assim, tudo que eu tive a oportunidade de aprender no treinamento me ajudou a ter um posicionamento diferente quando eu ia levar as informações para a gerência, né? De como conduzir as coisas, de como entender e falar a língua do projeto, né? Então, eu acho que isso foi um diferencial bem bacana nesse momento, assim, da minha carreira. Então, acabou que você foi procurar o treinamento mais para realmente consolidar o conhecimento, ajudar ele na implantação, e não tão focado em só ter uma certificação ou buscando ali uma PSM, por exemplo. Você queria realmente entender mais, né? Aprender mais, ajudar ali, pelo jeito realmente você conseguiu, né? Ajudar nessa implementação. E conta pra gente aí como que foi esse José que entrou ali, estava ali meio vendo a galera usar um Scrum, fazer uma planning sem PO, e aí você falou, bom, acho que eu vou ter que procurar uma informação aqui, né? Vou ter que estudar um pouco. Estava escrambando tudo. Então, e assim, como que foi esse depois que você estudou, que você entendeu mais do assunto, que você pôde ajudar, o seu valor
aí do José Maurício como profissional? Quais foram os resultados disso? Então, eu vejo, como eu mencionei, né, eu acho que a forma com a qual eu comecei a me comunicar, principalmente com a gerência, né, depois de adquirir esse conhecimento, eu acho que foi um dos grandes motivos de eu ter sido escolhido para assumir essa coordenação na sequência, né? Porque eu acho que eu acho que ali, talvez, eu fiz a virada efetiva de parar de olhar só para o técnico e começar a olhar para o processo, né? Então, conseguir falar com a gerência sobre o processo de desenvolvimento, sobre a cadência do projeto. E aí eu acho que essa mudança de postura é que me deu a possibilidade de ter a visibilidade de ser escolhido como coordenador. Admito que eu não esperava, assim, foi uma boa surpresa, né? Eu era líder técnico de um time, estava só ajudando o projeto acontecer, e aí quando me fizeram o convite foi uma experiência, uma surpresa muito boa, né? É que você acabou desenvolvendo outros skills, né, cara? E a liderança percebeu isso. É muito mais do que conhecimento técnico, o conhecimento do Scrum. Isso foi porque você mandou bem e em várias habilidades, inclusive de liderança. Sim, exatamente. Bom, aí, assim, né, apesar de ter de ter participado da implantação desse projeto de Scrum, que eu mencionei, eu ainda não me sentia muito seguro de levantar a bandeira, assim, de falar assim, então, tenho uma experiência com Scrum, ou mesmo para ter algum posicionamento como Scrum Master, talvez, né? E aí eu decidi fazer a certificação, né? Falei, bom, então, a velha história, né? Pelo menos a certificação a gente consegue colocar junto e falar, ajuda... É até engraçado, eu acho que o principal motivo de eu ter decidido fazer a certificação era para minha autoconfiança, sabe? Para que eu pudesse adquirir e poder falar assim, não, beleza, ó, eu tenho esse certificado, então eu consigo efetivamente e tenho conhecimento para... Eu sou um Scrum Master profissional, né? Isso, exatamente. Quanto tempo você levou para tirar a certificação? Olha, então, eu peguei... Eu comecei a estudar o material e assim, eu fiquei surpreso, porque eu até comentei uma vez, né, que para mim, sem dúvida, é o melhor material para certificação que eu já vi. Porque depois de fazer simulados, né, eu estava tão confiante para fazer, e quando eu falei assim, não, beleza, eu vou tirar a certificação, eu peguei o curso e falei, vou revisar tudo, né? Então, acho que eu fiquei uma semana reestudando o material, então revi o Scrum Guide e revi o material do curso em uma semana. Aí, na semana seguinte, eu fiz os simulados várias vezes, então fazia simulado todo dia. E aí, depois de 2 semanas, eu me apliquei para a prova. Então, basicamente, foi 2 semanas de preparação, assim, mais com afinco para fazer. E, José, deixa eu te perguntar uma coisa, já aproveitando aqui a tua prova de certificação. Você estudou, colocou em prática, viu ali o mundo do Scrum, depois que você foi realmente estudar para a prova, né? Eu queria saber de você, o que você acha que foi a importância de você já ter tido colocado em prática antes, já ter tido essa vivência, já ter tido uma certa experiência com o Scrum para poder fazer a prova? Você acha que isso te ajudou, te auxiliou ali na hora de tirar a certificação? Olha, eu vejo que um pouco do que eu comentei antes, né? Eu acho que quando a gente pega só a teoria, né? Então, assim, você pega e lê o Scrum Guide, eu acho que tem algumas coisas que não ficam tão claras antes de você implementar, né? Porque dá aquela sensação, eu acho que primeiro, né? De que o mundo é lindo, né? Que você vai colocar lá e tudo vai funcionar daquele jeito, né? Mas eu acho que a respeito de alguns termos, né, de entender, deixa eu ver se eu consigo dar algum exemplo. Mas talvez não só do Scrum, né, mas pegando da própria metodologia ágil, do tipo código funcionando mais do que documentação, né, por exemplo. Né? Sim, e aí, claro. E aí aí você está lá incluso no projeto, né, e aí, por exemplo, né, tinha sido feita uma proposta de que a gente ia fazer algumas sprints de documentação antes de começar o projeto. Aí, meu Deus. Aí você vai entendendo, né? Tipo, aí a gente até fez uma, né? Aí começou, aí foi falar com o cliente, aí viu que estava torto, e aí você vai percebendo, né, que assim, tá, mas por que falaram isso, né? Por que tinha aquele conceito lá, né?
Então, eu acho que fica mais claro, né? Não é só uma teoria, né? Você consegue ver na prática e entender por que foi estruturado daquela forma, né? E eu acho que isso facilita na hora da prova, né? Porque você entende melhor do que está sendo falado ali. Não é só um conceito para você. Assim, cara, muita gente tem medo da prova, né? E esses medos são divididos em algumas categorias. O primeiro deles é, nossa, a prova é em inglês, eu não vou conseguir. Você não é, assim, um americano nato, mas fala inglês muito bem. Conta para mim aí, como é que foi fazer a prova em inglês? Então, eu tinha visto a sugestão lá de colocar o tradutor, né? E aí nos simulados, eu cheguei a experimentar, eu fiz alguns simulados com, fiz alguns simulados sem, e acho que tem uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né, que, assim, eventualmente, é raro, né, mas tem algum momento ou outro que você fica em dúvida num termo, né, que às vezes a tradução você fala, mas aqui ele está querendo falar disso ou está querendo falar daquilo, né? Então, ficam algumas pequenas dúvidas. E aí eu acabei optando por fazer a prova em inglês mesmo, né? Mas eu acho que o que me deixou muito confortável foi exatamente os simulados, né? Porque quando eu fui fazer a prova, a forma da prova, né? Que eu digo que às vezes mais do que o conteúdo é você saber o jeito que a prova é aplicada, né? Então, fazendo simulado, eu já estava acostumado com o jeito da prova, né? Então, foi muito mais fácil, porque aí eu começava a ler o enunciado, eu já tinha ideia do que o cara estava querendo falar, tá? Por esse tipo de enunciado, ele está indo nessa linha, né? E até admito, assim, eu vejo algumas pessoas falando assim de, nossa, a prova é corrida e tal, né? Depois de fazer os simulados durante uma semana, eu fiz a prova em 40 minutos. Né? Show. Nossa. E eu acertei você teve? 90... Conta pra gente. Oi? Sua nota. Quantos acertos você teve? Conta pra gente. 96,6, né? Acho que das 80 eu errei 3, né? Aí... Mandou muito bem, realmente. E como eu falei, assim, aí eu fui fazendo, tal, hora que terminei, eu olhei o tempo e falei, nossa, já acabou, tipo. Então, é bem isso, né? Como eu falei, os simulados me deixou tão confortável com o tipo de pergunta, né? Que eu começava a ler a pergunta e falar, beleza, vai ter algumas opções mais ou menos isso. Então, já era só ir respondendo, assim, não tinha que parar para pensar muito, né? Eu já estava muito familiarizado com a prova, porque realmente os simulados de vocês são muito bons, né? Boa. E José, deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente ainda fica um pouco travado ali, porque é um investimento, né? Você fazer a prova é um investimento, você comprar o curso é um investimento. Acho que, assim, você não devia estar ali com dinheiro sobrando, esbanjando para poder investir, ou se não gastar $150 e talvez não passar, ainda mais que a prova é em dólares, né? Duas coisas que eu queria te perguntar. Como que você lidou com essa questão de realmente ter esse investimento? E você já teve um retorno desse investimento? Olha, eu posso contar uma história rápida para fazer alusão a isso, né? Claro. Quando eu comecei na carreira de TI, eu comecei a faculdade, aí eu decidi trancar a faculdade e fiquei trabalhando vários anos sem ter graduação, né? E aí, uma vez, eu me inscrevi para uma vaga e como eu tinha começado e trancado, né, citava no meu currículo, faculdade de tal a tal período. E eu evoluí bastante numa vaga muito boa, excelente, para não falar. E aí, no fechamento do processo, a moça descobriu que eu não tinha graduação e eu perdi aquela vaga. Aquilo me trouxe um aprendizado, assim, né? Que o que acontece, né? Tem uma frase que diz assim, né? Que sorte é oportunidade, mas estar preparado, né? Então, eu percebi que, assim, estar preparado para as oportunidades faz toda a diferença, né? Então, quando eu decidi fazer a certificação, qual foi o meu primeiro pensamento? Eu falei, eu não quero que aconteça de eu ter uma oportunidade que precisa da certificação e eu não tenho. Sabe? Então, eu acho que o pensamento é exatamente esse, né? É você pagar o preço, porque se aparecer uma boa oportunidade, você tem que estar pronto, né? Se você falar, não, beleza. Então, é isso que eu percebi, né? E aí, depois que eu até saí da MIL, né, do projeto lá que eu estava mencionando, era muito legal porque, eventualmente, eu vi algumas vagas que pedia, né? Ter certificação, e aí você vai sem medo, né? Você fala, não, beleza, vou me aplicar nessa vaga, porque eu já atendi os requisitos, né? Então, assim, você já consegue evoluir da primeira etapa, e aí é só o que acontece para frente.
Então, depois que eu saí de lá, eu atuei como coordenador numa outra empresa, e também ajudei eles também estavam praticamente sem metodologia, e a gente começou a implantar algumas coisas lá. E até foi engraçado que eu senti um pouco até de resistência da gerência da empresa em fazer a aplicação de Scrum efetivamente. E aí eu brinco que eu comecei por trás, assim, eu introduzi retrospectiva. Eu falei, então vamos pelo menos fazer revisão de processo e fazer melhoria. Boa. E aí foi bem legal que, assim, em 3 meses que eu comecei a fazer isso na empresa, a gente reduziu o índice de bug no sistema em 60%. Meu Deus. Porque legal, todos os bugs que aconteciam, que a gente identificava no período, a gente começava a fazer estudo de causa raiz, identificar como fazer melhoria de processo, melhoria de teste, e a gente teve uma redução de bug gigante, assim, né? E foi uma pena, isso foi bem no comecinho da pandemia, e essa empresa trabalhava com lojas de shopping, né? Então, quando todos os shoppings fecharam, eles demitiram um monte de gente da equipe. E aí, logo na sequência, eu saí e vim para a empresa que eu estou atualmente, né? Que é a Vivest. E acabou sendo, da história de males que vem para bem, né? Lá eu tinha uma equipe de 16 pessoas. Hoje na Vivest eu tenho 5 teams, então eu tenho 5 squads com 32 pessoas. Então hoje eu coordeno 32 pessoas em 5 times de Scrum. Todos eles cada um com seu Scrum Master, POs bem definidos, então aqui com... Tem o PO, né? Tem PO. O PO vai na planning. O PO vai na planning. José Maurício, me fala uma coisa, agora que a sua mudança de carreira, aí, de cargo, de empresa, depois da sua certificação, você acabou ganhando um salário melhor, cara? Olha, enquanto eu estava no projeto, quando eu falei do período que eu estava fazendo a certificação, bom, sendo bem direto, né? Lá na época eu ganhava por volta de 8 mil e hoje estou ganhando mais de 13, né? Então, assim, quase dobrei os meus ganhos desde que eu fiz a certificação para cá, né? Você conseguiu pagar o curso, conseguiu pagar a certificação, o ROI foi positivo aí, né? E é só o começo. Sim. Legal. E você tirou bem rápido a certificação até, né? Você fez ali... Você já tinha feito o curso, né? Só que você fez ali uma revisão de 2 semanas? Sim, para conseguir tirar? 2 semanas. 2 semanas. Legal. E aí, rolou algum medo na hora de tirar a prova, na hora de abrir o site da Scrum.org? Como que foi esse momento de abrir o site da Scrum.org e falar, vou fazer a prova? Olha, sendo sincero, assim, eu acho que talvez eu não senti tanto medo, porque, e assim, eu acho que eu estava fazendo, como eu falei, eu acho que eu fiz os simulados, eu fiz o do próprio site lá da Scrum.org, né? E eu acho que depois que eu tinha feito uns 3, 4, aí eu já estava começando a gabaritar os simulados, né? Assim mesmo. Então, assim, depois que eu gabaritei umas 3 vezes, eu falei, bom, acho que... Tá bom, né? Acho que dá para fazer, né? Então, e como eu falei, né? Depois que eu abri a prova, né? E comecei a ver as perguntas, né? Como eu falei, né? Depois do simulado tinha umas que estavam prontas. Eu falei, essa eu já vi. Tipo, essa eu já fiz, né? E era só ir clicando, assim. Uma coisa que eu percebi, cara, é que você meio que se tornou uma referência em Scrum. Por onde você passou? Como é que é isso? Me conta. Eu vejo que até, por exemplo, né, na empresa que eu estou atualmente, quando eu entrei, eles me deram uma missão, assim, né? Porque aqui a gente tem até uma estrutura, a gente tem dentro da TI 5 gerências, né? Então eu tenho uma gerência de infraestrutura, uma gerência de negócio, que fica com toda a estrutura dos POs, eu tenho o escritório de negócios, que fica com os Scrum Masters, temos uma área de segurança e a área de desenvolvimento, né? Que é o meu time. Mas quando eu entrei na empresa, eles me deram um período para eu fazer avaliação. Então, eu fiquei quase um mês participando de todas as plannings, participando de todas as dailies, vendo tudo que era feito. E aí depois eu fiz um
um documento falando, olha, a gente precisa melhorar o processo aqui, isso aqui precisa mudar um pouco, precisamos mudar um posicionamento. Então, eu fiz toda uma avaliação de tudo de metodologia, de como a gente estava aplicando dentro da empresa para conseguir fazer esse ajuste, né? E foi muito legal, assim, até a forma como eles me receberam, né? E sem querer ficar jogando confete, né? Quando eu venci meus 3 meses, né? Que é o período de experiência, né? Meu chefe me mandou uma mensagem falando parabéns, você está efetivado, em especial porque você superou tudo aquilo que a gente esperava que você ia cumprir nesse período. Nossa, então, legal, parabéns. Eu acho que consegui, assim, eu acho que eu consegui mostrar na prática tudo que eu tinha de visão e como eu conseguia trazer para ser aplicado aquele conhecimento, né? E como ser aplicado efetivamente nas mudanças significativas dentro da empresa. Né? E como eles te viam em relação a métodos ágeis da empresa? Entendi, desculpa. Como que os chefes, os executivos, como eles te viam em relação a métodos ágeis, em ser o cara dos métodos ágeis, assim? Confiavam em você, de falar, cara, que tocava a bola para você, sabiam que você ia fazer gol. Sim, sim. Então, é até interessante, assim, a empresa, ela estava num processo de implantação de ágil há mais ou menos uns 2 anos. Então, eles também, antes não faziam, contrataram uma consultoria que deu treinamento para o pessoal e foi fazendo as aplicações, né? Mas, querendo ou não, né, eu percebo que, voltando naquele mesmo assunto, né, é muito mais cultura do que os eventos, né? Então, por exemplo, eu lembro logo que eu cheguei de uma vez estar numa reunião e eu vi uma pessoa falar assim, não sei porque vocês ficam falando de MVP, eu detesto MVP, tipo, meu uma Deus. das pessoas falando na reunião. Então, e aí assim, né, como falei, a gente tem que, você vai plantando as sementes e mostrando o processo e como as coisas vão fazendo sentido, né? Você tem que ir mostrando na prática, né? Então, você faz, mostra, para ir mostrando o valor e com isso as pessoas irem entendendo, né? E com isso irem assentando melhor, né? Dentro da área de TI, né? Então, assim, falando da minha gerência, etc., né? Como eu falei, a minha própria gerência já estava alinhada, até por isso já tinha trazido consultoria, enfim, para trabalhar. Mas eu vejo que muitas vezes dá trabalho a gente fazer com que isso flua pelo restante da empresa, né? Para que as áreas usuárias que demandam os sistemas também entendam como funciona tudo isso, como fazer isso acontecer. Né? Legal. Ô, José, deixa eu te perguntar, se você pudesse, assim, sintetizar em alguns tópicos ou realmente resumir o que você vê de antes e de depois, de contraste antes de você realmente se aprofundar, estudar, tirar a certificação, ser um profissional ali mais confiante, né, por estar com certificação, quanto aos resultados que chegaram na sua vida profissional, se você pudesse listar esses contrastes do José Maurício antes de se especializar e tirar a certificação e o José Maurício de hoje. Olha, eu vou fazer uma brincadeira, tá? O Maurício, antes de fazer o curso e tirar a certificação, é da metodologia Go Horse. Então, assim, né? Vamos lá, tem que fazer, tem que entregar hoje, todo mundo junto, pega lá, define, vamos. E eu vejo que, assim, né? Eu vejo que ter a clareza, né, de entender por que a metodologia funciona daquela forma e entender como aplicar as coisas, né? Traz um outro nível de organização, em primeiro lugar. Mas eu acho que depois, né, principalmente na posição que eu estou hoje, né, porque, por exemplo, né, hoje eu não participo mais de todos os eventos dos meus times, né, porque, como eu falei, eu tenho 5 times, né, então, eu até brinco assim, né, na minha agenda eu tenho agenda todos os eventos de todos os times, mas eu só participo daqueles que eventualmente eu sei que eu estou precisando de dar uma atenção, que tem alguma coisa que talvez não está fluindo tão bem, né. E aí, eu acho que eu faria exatamente esse ponto. Na posição que eu estou hoje, eu preciso entender muito bem o método, né? Eu preciso entender muito bem a organização do processo. Eu preciso ter uma visão de projetos clara, né? Porque eu não tenho mais a condição de entrar no detalhe, né?
Então, assim, o Maurício, de antes da certificação, era o cara do Go Horse que ia olhar os detalhezinhos de cada coisa e querer participar de tudo, né? O Maurício hoje é o cara que tem que olhar o processo de uma posição mais gerencial, né? E entender o processo bem para que o todo funcione, né? Não dá mais para cuidar das coisas no detalhe, né? Você tem que entender. Você não tem tempo para isso mais, não tem como, é praticamente inviável, né, José? Sim, exatamente. E para a gente finalizar aqui... mais executiva, né, cara? Desculpa. Você está indo para uma posição mais executiva, de gestão, né? De gestão de portfólio, saindo ali do acompanhamento da daily e indo mais para algo mais estratégico, né, Zé Maurício? Hoje em dia, que nem na maior parte do meu trabalho, que nem eu trabalho muito mais com orçamento, definição de orçamento de projeto, definindo a alocação dos times, capacidade dos times, né? Então trabalhar com as métricas, entender capacidades para dar os provisionamentos de projeto. Também faço gestão das empresas terceirizadas, né? Que a gente tem alguns trabalhos de outsourcing também de terceirizações, então cuidar dos contratos. Progresso, hein? Então é totalmente diferente do ficar olhando o detalhe da execução do processo ali. Sim, realmente. E assim, a partir de agora, aí na sua vida, na sua carreira, para a gente finalizar aqui, eu queria saber qual que você pretende, quais são suas próximas metas e como que você vai se preparar para elas. Próximos desafios, cara. Próximos desafios. Então, eu vejo assim, né? Até eu tô fazendo um MBA agora, né? Em liderança e inovação, no GV. Então, inovação é um assunto que em especial tá no meu radar aí, né? Eu vejo que a metodologia ágil, ela é o pezinho para a gente conseguir viabilizar a inovação de uma forma efetiva na empresa. Né? Então, é até legal, essa empresa que eu atuo, ela é uma das patrocinadoras do Cubo, né? Do Centro de Inovação do Cubo. Uhum. Então, a gente tem bastante contato também com algumas startups. Então, eu estou buscando agora e vislumbrando alguns outros conhecimentos. Né? Então, por exemplo, a gente já trouxe até para dentro da empresa alguns workshops de OKR, mas estou querendo implantar o OKR aqui na empresa de uma forma mais efetiva, então estamos começando a fazer um trabalho nessa direção. Paralelamente, já vi alguns estudos de design thinking também é uma outra coisa que também está aí no radar. Então, eu percebo que tem alguns outros conhecimentos que agora fazem parte, principalmente como eu mencionei, hoje eu estou na posição de coordenador, mas certamente meu objetivo em médio prazo é assumir uma gerência, né? Então, me preparando aí para o próximo passo. Está indo pelo caminho certo. Parabéns, né? Parabéns por toda a sua jornada aí. Bom, Denis, você tem mais alguma pergunta para o José Maurício ou fechamos aqui? Tem, porque eu sempre vou fugir da pauta para pegar ele de surpresa. Né? Bom, o que eu posso falar para o Zé Maurício que fique registrado aqui? Ele sempre foi um aluno muito esforçado, aplicado demais nos simulados, eu acompanhei as notas dele, a gente já trocou algumas ideias. É um profissional excelente, manja muito de Scrum, da implementação dos eventos, mas o principal, ele lida muito bem com o profissional, com a liderança, tem uma preocupação com a equipe muito grande, super recomendo ele, é um excelente gestor. E do alto dessa experiência, camarada, imagina que você está falando com alguém que está começando agora, tá? Igual você estava lá no comecinho, lá todo humilde e tal, entendendo o que era Scrum, que dica você daria para um aluno ou alguém que está tendo o primeiro contato com métodos ágeis, como é que ele se torna um Scrum Master profissional, um agilista profissional? Olha, eu sei que talvez esteja falando com alunos e não alunos, né? Mas, primeiramente, super recomendo o treinamento, né? Cole na MindMaster, isso ajuda um tanto aí, né? Nos conhecimentos. Mas eu vejo que, assim, né, como eu mencionei, eu acho que tem uma parte importante do estudo, né? Eu acho que você tem que estar com o conhecimento teórico claro na mente, né? Então, assim, leia Scrum Guide, leia... E veja os materiais e treinamentos a respeito disso. Eu acho que encurta o caminho, né? Eu acho que até a minha decisão na época de decidir fazer treinamento é que encurta o caminho, né? Tem muita coisa na internet, você até pode ficar garimpando para tentar descobrir, mas você pega um treinamento direcionado, você encurta o caminho. E eu acho que é aquela história, né? É estudar e praticar, né? Você tem que pegar e botar na prática.
Eu até vejo que, assim, para quem eventualmente, por exemplo, a minha empresa não atua com ágil, ou não tem um ambiente prático para aplicar, né? De até, assim, ou colocar em projetos pessoais da vida, né? Então, assim, começar a tentar aplicar e tentar ver como essa mecânica funciona. E eu vi até um movimento eu vi algumas pessoas me falando de terem feito essa ação, que eu acho até muito bacana, de talvez se oferecer como voluntário em alguns lugares para aplicar. Então, assim, legal, tem alguma empresa que, de repente, precisa de alguma coisa, se oferece para fazer, né? Para você poder conseguir colocar isso em prática. Eu acho que a vivência da prática também é extremamente importante para agregar esse conhecimento. Sensacional. Muito bem, e olha que a gente sempre fala isso, dessa vez nem tá vindo da gente, hein? Pra vocês não achar que a gente fica falando as coisas que não faz sentido, a gente tá falando que, um cara que realmente fez isso, né? E funcionou e deu certo, e tá aí Uma carreira brilhante. Ajudando muita gente. Parabéns, viu, José Maurício? José Maurício, sucesso pra você, velho. E a gente sempre encerra os episódios aqui, ou qualquer vídeo que a gente faz, a gente manda um abraço, né? Então a gente sempre fala um abraço e seja ágil. Seja ágil. Seja ágil. Valeu, galera. Seja ágil. Até mais, galera.